Gente, em Brasília, no dia em que os atos de vandalismo que atingiram os três poderes da República completaram um mês, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, reiterou a importância de que a data seja sempre lembrada para que não se repita. Em pronunciamento no início da sessão do STF dessa quarta-feira, ela disse que o episódio está longe de enfraquecer a democracia e intensificou o convívio harmonioso entre os poderes da República. Em mais uma vertente da apuração sobre os atos golpistas, a Polícia Federal prendeu essa semana 4 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Entre eles, o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional, por suspeita de omissão no planejamento da segurança do dia 8 de janeiro. Um levantamento mostra que um mês após os atos completados, ontem, dia 8, há, ao todo, 965 pessoas detidas, enquanto 653 foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Para falar sobre esse cenário, a gente conversa ao vivo com o sociólogo político Frederico Santana. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Bom dia. Bom dia, Tiara. Muito obrigado. Frederico, um mês aí que toda a sociedade, acompanhou esse terror em Brasília. Até agora, como está essa situação toda? Olha, o que a gente pode dizer é que, passado 30 dias do ocorrido, do atentado golpista em Brasília, a gente assistiu uma reação rápida de unidade entre os poderes, começando pela intervenção federal na Polícia Militar, que teve uma participação ativa para que aquilo acontecesse. Além da intervenção, a troca de comando do Exército Brasileiro, que sabemos também que teve, em alguma medida, participação naqueles atos. Nós tivemos ainda o desligamento de inúmeros militares do GSI, ligado à presidência da República. Foram vários desligados desde o dia 8 até os dias de hoje, além das prisões que você mencionou, Eu acho que a gente teve também de destaque ocorrido aí nesses 30 dias no balanço, a apresentação por parte do ministro da Justiça, Flávio Dino, de um pacote antigolpes que traz novidades interessantes, como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional. Essas prisões agora, dessa última semana, dos 4 PMs, são bastante importantes porque elas avançam um pouco mais para o núcleo operacional do golpe, porque a gente sabe que o 8 de janeiro não foi um acontecimento aleatório, acontecido por um acaso, não. Ele foi estrategiado, com perdão do uso da palavra que não existe aqui, mas para que quem está nos assistindo entenda, Ele foi planejado, ele foi organizado e ele foi pensado, e não por um acaso. Quem planejou aqueles atos, Tiara, sabem da repercussão que teria, sabem que aquilo seria condenado por boa parte da população, sabem que haveria uma reação judicial e militar, de punição e criminalização. No entanto, ainda assim resolveu fazer. Eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer, passado 30 dias, é por que eles resolveram fazer e que objetivo eles tinham. É importante a gente lembrar que nos últimos 4 anos, durante a presidência do Bolsonaro, teve inúmeras situações em que o próprio presidente incitou ameaças às instituições, desestabilizou um pouco essa relação harmoniosa entre os poderes, não por um acaso mencionados, então, no discurso da Rosa Weber no dia de ontem, e também ele incitou que essas ações ocorressem em inúmeras situações, ameaçou que isso pudesse acontecer. Por que eu estou trazendo isso nesse momento? Porque é preciso entender que, mesmo lá atrás, quando fazia atitudes que se sabia que seriam punidas e criminalizadas, ou que parte da sociedade não concordaria com elas, aquilo era feito e depois transformado, através do uso das fake news, em algo que mobilizava a sua base. Então, é importante a gente entender que os atos foram feitos por uma força organizada na sociedade brasileira, que são as forças de extrema-direita, que tinham um objetivo com aquilo. E aquilo, por mais que aos nossos olhos pareçam uma infâmia, um absurdo, porque é um ataque frontal à democracia e aos 3 poderes,
além de ser uma barbárie na medida de que depredou o patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural brasileiro, por outro lado, tinha uma intencionalidade, tinha uma estratégia por trás, que ainda pode dar frutos se a sociedade brasileira não reagir a contento. O que eu posso dizer para você, passado 30 dias, é que muito já foi feito, mas falta muito ainda por fazer. Na sua opinião, a democracia, ela corre algum risco ou sai fortalecida diante desses atos? A pergunta é muito boa. Eu acredito que as duas coisas. A democracia sai fortalecida na medida em que aqueles atos forçaram uma união dos poderes, né? A gente viu aquela foto simbólica daquela caminhada a partir da convocação de uma reunião do Lula com os 3 poderes, mais os governadores de todos os estados, e aí a gente teve realmente essa presença muito forte e de unidade logo no dia seguinte. Ela sai fortalecida na medida que gera essa reação da sociedade de condenação àqueles atos, né? Tanto por parte dos meios de comunicação empresariais, mas por parte da sociedade em geral. Há uma sensibilidade para que aquilo não mais volte a acontecer. Mas, por outro lado, a parte do copo vazio da história é que o núcleo duro que está por trás do que sustentou aquelas ações e que tem a ver com essa história recente do Brasil, em que uma força de extrema-direita se conformou na sociedade, por exemplo, envolvendo agentes das Forças Armadas, sobretudo do Exército Brasileiro, naquilo que os cientistas políticos têm chamado de partido militar, esse núcleo duro ainda não se demonstrou que haverá uma capacidade política suficiente por parte dos poderes da República para enfrentá-lo, porque esse enfrentamento precisaria ser feito. Esse núcleo duro, ele vem ali sendo gestionado, na verdade, desde o período da ditadura civil-militar, né? Iniciado em 64 e terminado em 85. Desde aquele período, tem uma geração ali de militares que não se conformam com o jogo democrático e esse enfrentamento ainda precisa ser realizado. Então, nesse sentido, foi uma vitória para a democracia, mas a democracia não está de todo salva. Tem um conceito muito importante que está sendo utilizado, que eu acho que nos ajuda a entender um pouco o nosso papel enquanto cidadão nessa história, que é a ideia de uma democracia militante. Ou seja, uma democracia que não é passiva, que não fica assistindo ser atacada, uma democracia que busca se implementar na sociedade. Isso precisa ser feito. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Há risco, na sua opinião, de novos ataques à democracia? Eu acredito que sim. Vamos pensar, Tiara, com a cabeça dos manifestantes que fizeram aquilo que fizeram. A gente, equivocadamente, costumamos dizer assim, nossa, foram doidos, loucos. É preciso muito respeito com quem sofre, tem problema de saúde mental, né? Não efetivamente esse o caso daquelas pessoas. Aquelas pessoas, a gente pode dizer que elas estão, em alguma medida, fanatizadas, isso sim, né? Envolvidas no conjunto de fake news, que é uma conversa boa da gente fazer com quem está nos assistindo, porque as fake news, elas não são só invenções, elas sempre partem dos fatos concretos para criar uma realidade paralela. Para os bolsonaristas, né, para esses militantes desses agrupamentos de extrema-direita, aquilo que aconteceu já tem uma narrativa por trás, que chega até eles, que não é essa que nós estamos conversando aqui, que é a narrativa de que aquilo foi um ato de heroísmo, em defesa dos valores que aquelas pessoas acreditam, do Brasil que aquelas pessoas acreditam, contra uma suposta ameaça comunista, uma ameaça internacional, contra a destruição da família, os valores da propriedade e outros mais. Então, você veja bem, aquelas ações passam a ser justificadas e os atos de maior vandalismo, inclusive, passam a ser responsabilizados por pessoas que não a pessoa de bem, que estava ali, na verdade, só se manifestando. Quando a gente sabe que não é isso, as investigações já, inclusive, concluíram que o que aconteceu foi muito bem planejado e organizado, inclusive os atos de vandalismo, né? Então, a democracia, sim, corre risco. Por quê? Porque aquilo pode ainda ser estimulado numa narrativa mais à frente, daqui a alguns meses, na verdade, utilizado como mais um motor de mobilização dos militantes de extrema-direita para mostrar que aquilo é possível. Foi uma demonstração de força na visão deles, né? Uma demonstração de que os poderes da República não são tão
invulneráveis assim, eles conseguiram entrar nas 3 casas. Foi uma demonstração de organização também, e foi uma demonstração de coragem. Então, isso tudo pode ser ampliado, né? Inclusive, essa narrativa que a gente vê entre eles de vitimização dos que estão presos, como se supostamente estivessem recebendo um tratamento pior do que o conjunto dos encarcerados no Brasil, ela também busca alimentar esse tipo de narrativa, né? É realmente uma realidade paralela que se cria a partir da indústria das fake news. E para combater, portanto, e proteger a democracia, respondendo concretamente a sua pergunta, uma das iniciativas que precisam ser feitas, e está no pacote antigolpe do Flávio Dino, é combater a indústria da fake news. Realmente é muito complicado, né? Essa questão das redes sociais, elas têm um papel tanto para ajudar, mas como também para organizar atos como esse. Muito triste ao mesmo tempo, apesar da utilidade delas. Muito obrigada, Frederico, por mais uma vez participar aqui conosco, por nos explicar tanto sobre política. Obrigada, viu? Prazer é todo meu, Tiara. Obrigado a vocês.